A gente se encontra aqui com o vereador Renato Catunda. Sexta-feira passada, a gente teve aí a votação da aprovação ou não das contas do ex-prefeito Fabiano Lobo, referente ao exercício do ano 2015. A gente teve aí uma abstenção e todos os outros vereadores votaram de forma favorável à aprovação das contas do ex-prefeito, exceto o senhor. Vereador, o que o levou a reprovar as contas do ex-prefeito Fabiano Lobo? Bom dia. O que levou foi a análise do processo, né, de apuração dessas contas, que as pessoas têm que entender um fato que se tinha costumeiramente aqui em Santa Quitéria a votar nas contas simplesmente por conta de política, a aprovação ou não por conta política, e me chamou a atenção a aprovação das contas dele com ressalvas. Eu sou advogado há quase 12 anos, e ao longo desses 12 anos, eu nunca, desde quando eu comecei a militar nessa parte política, eu nunca tinha visto aprovação com ressalvas. Me chamou a atenção, mas de qualquer jeito, já seria minha obrigação de ir olhar a lei, analisar os fatos do processo da prestação de contas. E o que é que acontece? Antes da defesa de quem está sendo julgado as contas e antes do parecer do Ministério Público de Contas e antes do voto do relator, quem detecta se tem irregularidades ou não é o corpo técnico do Tribunal de Contas do Estado, que esse corpo técnico ele é composto por servidores concursados de carreira, né, sem vínculo político com ninguém, totalmente independente, até porque o cargo de conselheiro é um cargo político, que é uma indicação do governador do estado e que está lá para se fazer favor político. Então, o corpo técnico elencou várias irregularidades na prestação de conta do ano de 2015. Com a identificação dessas irregularidades, o ex-prefeito Fabiano foi notificado a apresentar uma defesa, foi apresentado, algumas dessas irregularidades foi suprida, né? As que ficaram, que não foram supridas, o Ministério Público, que atua no Tribunal de Contas, pediu que fosse desaprovada as contas, né? E logo depois disso, o relator deu um parecer. Mas o que é que chama a atenção? O que chama a atenção é que foi aprovada as contas deles, mesmo tendo sido detectado e ele não comprovado a questão de R$ 707 mil reais, 707 mil, 15 reais e poucos centavos, mais de 700 mil reais na educação, que segundo o corpo técnico não tinha comprovação de nenhuma nota fiscal, não tinha comprovação desses gastos. Então, como é que se aprova as contas, tendo em vista que ele não conseguiu comprovar o que foi gasto no ano de 2015, esses 707 mil reais? Alguns colegas vereadores lá, que eu tenho certeza que não leram o processo, disseram que iam votar por conta técnica, porque o relator tinha aprovado, então o relator é o técnico. Não, o relator não é o técnico, o relator é político. Os técnicos desaprovaram as contas do Fabiano, pedem a desaprovação, mas quem vota é o relator. E o relator, talvez por questão política, acabou aprovando as contas deles com ressalva. Mas essa ressalva custou aos cofres públicos de Santa Quitéria R$ 707 mil reais. Então, analisando de forma técnica e não política, você resolveu, isso te levou a votar pela reprovação das contas. Exato. Porque assim, é de domínio público o processo. Qualquer pessoa, um pouco de esclarecido que seja, pode acessar o processo e ler, está lá. Não sou eu, Renato Catunda, que estou inventando e tal, não. Aí vai de cada um. Qual é a cara que eu iria ficar se alguém me indagasse no meio da rua ou no meu ambiente de trabalho, como é que eu aprovo as contas de uma pessoa que foi desaprovada porque não se pôde comprovar 707 mil reais. Porque lá, segundo os técnicos do Tribunal de Contas do Estado,
não se tem nenhum vale, um papel de pão escrito para onde foi destinado esses recursos, ou se foi comprada alguma coisa, sem notas fiscais. E até as notas fiscais que ele apresentou na defesa dele, segundo os técnicos, não serve como comprovação. Então, eu não teria como aprovar as contas dele. Eu acredito até que a grande maioria dos meus colegas não leram, né? Não leram. Eu fiz essa explanação antes da votação, mas mesmo assim eles quiseram aprovar. Eu acredito que aprovaram pela questão política, mas como eu falei, eu não fui eleito e não vou passar esses 4 anos fazendo politicagem, e sim eu vou tentar fazer o que for de melhor para a minha cidade, até porque eu não tenho interesse em ir embora daqui. Isso aqui vai passar e eu vou poder sentar em qualquer lugar de cabeça limpa, né? de cabeça tranquila, e ninguém vai poder apontar o dedo na minha cara e dizer que eu fiz mal feito durante esses 4 anos que eu vou passar. Renato, você falou que esses dados são públicos. Para quem tiver curiosidade em acessar e analisar de forma pessoal, onde que encontra? Qual o site que a pessoa vai para baixar esses dados? No site do Tribunal de Contas do Estado, você entra no Google, coloca lá Tribunal de Contas do Estado do Ceará. Você, quando baixa o rolo da tela, vai ter lá contas de gestão, se eu não me engano é isso. Contas de gestão, clica lá, vai aparecer o município, você escolhe o ano, aí a pessoa vai ter acesso a isso. É um vasto material. Tem muitas coisas que são desnecessárias, mas a pessoa que procura lá tem como entender bem nos últimos anexos, que é o parecer do Ministério Público de Contas e o voto do relator, onde o próprio relator diz que o ex-prefeito não conseguiu comprovar o que foi alegado, mas mesmo assim aprova as contas dele. Isso é onde eu vi a incoerência, né? Como é que você não consegue provar o que foi que fez com 707 mil reais, mas mesmo assim tem suas contas aprovadas pelo relator e pelo tribunal. Ok, Renato, muito obrigado pela sua explicação. Você tem alguma consideração final para a gente? Então, eu que agradeço a oportunidade também de estar explicando, até porque todo mundo sabe, você como é vivedor aqui da nossa cidade, você sabe que aqui se vive muita política pessoal, né? E eu, graças a Deus, não levo para esse lado, e a questão mesmo de desaprovar as contas realmente técnica e não é nada pessoal.